Fala aí, gente, bem-vindos de volta aqui ao canal do Branco, mais uma vez para falar sobre Elvis Presley. Porém, vamos falar também sobre um assunto muito polêmico que envolve racismo. Lamentavelmente, é um tema que continua atual nos dias de hoje, né? Estamos em 2022, século 21 e ainda tem muita gente racista nesse mundo. É triste, mas é verdade, né? A gente tem visto nos jornais, dia a dia aí, seja uma torcida de futebol fazendo gestos, usando expressões racistas, seja casos de ataques contra pessoas anônimas e até contra pessoas famosas, né? A gente viu aí nos telejornais esses dias a repercussão que deu o caso envolvendo os atores Bruno Galhaço e sua esposa Giovanna Eubank e os filhos que são negros lá em Portugal. Também, com o lançamento do filme do Elvis, voltou a se falar nesse tema, de que Elvis era racista. Mas será que existe fundamento nessa história? Bom, antes de mais nada eu quero deixar claro que eu não estou aqui para defender o Elvis, não. Estou aqui para passar pano para ele, embora todo mundo saiba que eu sou muito fã, tenho o Elvis tatuado aqui no braço, tem o Elvis ali olhando para mim, aí bem atrás da câmera assim, tipo, ó, cuidado com o que você vai falar aí, cara. Tem o Elvis aqui, tem Elvis para tudo que é lugar nessa sala. Porém, se ficar provado que o Elvis é racista, eu vou dizer aqui claramente, Elvis Presley era racista. Mas até lá, eu acho melhor a gente analisar bem os fatos. Vamos a eles. Bom, vamos lá, antes de mais nada, acho que é preciso contextualizar a história. Primeiro porque Elvis Presley nasceu em 1935 do século passado, né? Ele cresceu na década de 40, se tornou um adulto na década de 50, ali no sul dos Estados Unidos, nasceu na cidade de Tupelo, cresceu em Memphis, uma região bastante conservadora, reacionária, onde existia segregação racial. Elvis era fruto do seu tempo, as suas palavras, os seus pensamentos não podem ser comparados com as pessoas dos dias de hoje. Não que isso mude alguma coisa no fato dele ser racista ou não. Porém, ele era um rapaz que veio da pobreza, que ascendeu muito rápido, ganhou dinheiro muito rápido, virou uma celebridade muito rápido, né? Um superstar. E isso mexe com a cabeça de qualquer um. Então é claro que ele tomou atitudes erradas na vida, é claro que ele exagerou em muita coisa, ele usou muitas substâncias entorpecentes, né? Ele foi contraditório em muitos momentos, mas nada disso mostra que ele tenha tido algum tipo de atitude racista. Vale salientar ainda que o Elvis cresceu em meio à comunidade negra. Devido à segregação racial, os negros eram obrigados a viver em bairros só para negros, todos muito pobres, né, descendentes de escravos. E a família do Elvis, embora uma família só de brancos, também era uma família muito pobre, e ele acabou crescendo nesse ambiente com os negros. Portanto, ele frequentou a igreja da comunidade negra e os bares dos negros. Portanto, ele absorveu essa música, essa cultura da comunidade negra, se apaixonou por tudo isso. E ele continuou, inclusive, frequentando todos esses ambientes, mesmo depois de já ter uma carreira, de já estar se tornando uma estrela. O Elvis ainda voltava aos ambientes, os bares dos músicos negros, como o próprio filme mostra. O que não me parece exatamente uma atitude de alguém que fosse racista, né? Até porque vale lembrar ainda que o Elvis, por ter esse tipo de comportamento, ele próprio acabava sendo vítima de um bullying, vamos chamar assim, por parte de outros brancos, esses sim racistas, que não gostavam que ele andasse com os negros, que ele se vestisse da mesma maneira que os músicos negros, inclusive emulando a maneira de cantar e de dançar dos músicos negros. Até por isso, o Elvis também foi acusado posteriormente de ter roubado a música e a cultura dos negros. Mas isso também não é exatamente uma verdade factual. E isso não sou eu que estou dizendo, né? A esse respeito, ninguém menos que Mr. B.B. King, inclusive aparece no filme conversando, né, tendo amizade com o Elvis. O B.B. King deu uma entrevista para um jornal chamado San Antonio Examiner em 2010, quando ele disse o seguinte: não havia uma gota de racismo em Elvis. Quando eu digo isso, pode acreditar, pois eu conheço o racismo. Palavras do próprio B.B. King, que foi adiante. Ele disse: lembro-me distintamente de Elvis, porque ele era bonito, quieto e educado demais. Ele falava com esse sotaque melado grosso do sul dos Estados Unidos, sempre me chamando de senhor. Eu gostei daquilo. Palavras do B.B. King. Nascemos pobres no Mississippi, passamos por infâncias desprivilegiadas,
aprendemos e conquistamos o nosso caminho através da música. Veja bem, conversei com o Elvis sobre música desde o início. Eu sei que uma das grandes coisas no seu coração era esta: a música é propriedade de todo o universo. Não é exclusividade do negro, ou do branco, ou de qualquer outra cor. É compartilhado em e por nossas almas. Se você perguntar a alguém, eu estou falando de pessoas de todos os tipos de música, do blues, do soul, do country, gospel music, qualquer que seja, e se eles forem honestos com você e estiverem por aí há tempo suficiente para saber, eles vão agradecer Elvis por suas contribuições. Ele abriu muitas portas e por todas as suas ações, não apenas as suas palavras, mostrou o seu amor por todas as pessoas. Nesse sentido, outro que também conheceu Elvis, e que inclusive rivalizou com ele, pela paternidade do rock and roll, Mr. Little Richard, disse o seguinte: Elvis foi um integrador, uma bênção. Não deixavam a música negra aparecer e ele abriu as portas para os músicos negros. Uma declaração vinda de alguém, portanto, que é sempre lembrado como um dos grandes pioneiros, um dos pais do rock and roll por ser negro, assim como o Chuck Berry, e que contradizem os ataques das pessoas que acusam Elvis de ter se apropriado da música negra para fazer sucesso e posteriormente ignorado os músicos negros, ter sido uma pessoa, de certa forma, racista. Até porque não faz muito sentido esse raciocínio, uma vez que a música negra nessa época era restrita à comunidade negra. Ela não fazia um grande sucesso comercial, então não tinha por que um jovem branco escolher a música negra para fazer sucesso. Era mais fácil ele fazer sucesso com a música dos próprios brancos. Então esta escolha, que veio a partir do Sun Phillips, lá da Sun Records, de pegar um jovem branco para gravar as músicas negras, foi uma escolha acertada e até inteligente, porque daí surge o que se tornou o rock and roll. Antes disso havia o Rhythm and Blues, que era uma música tipicamente da comunidade negra. Os brancos tocavam outro tipo de música. Foi a fusão disso tudo e do comportamento de massas da juventude que acabou criando essa miscigenação que foi o rock and roll, justamente que contribuiu para a miscigenação racial, para a quebra de barreiras, para o fim da segregação racial. O rock and roll foi muito importante nesse sentido, inclusive como expressão de um comportamento e não apenas musical. É claro que o Elvis fez o sucesso que fez por ser um jovem branco, bonitão, por todas essas questões estéticas que agradaram o grande público branco americano. Mas ele não tem exatamente culpa disso. Ele foi motivado pela paixão que ele tinha pela música negra e ele jamais renegou essa paixão. Ele próprio, em uma declaração, certa vez disse: muitos dizem que eu dei início ao rock, mas ele já existia muito antes de eu aparecer. Ninguém consegue cantar essa música como os negros. Vamos falar a verdade, eu não consigo cantar como o Fats Domino. Eu sei disso. Palavras do próprio Elvis, né? Quem conhece Fats Domino sabe que ele também é um dos pioneiros do rock and roll, com uma voz lindíssima que o Elvis elogiou em muitas ocasiões, porém, justamente, um jovem da comunidade negra, um jovem baixinho, gordinho, não tinha esses aspectos estéticos que foram importantes para o sucesso, porque assim é o mercado. Aliás, muito da crítica contra o Elvis vem pelo título de King of Rock and Roll, Rei do Rock. Mas se não foi um título auto-atribuído, ele não falou eu sou o Rei do Rock, isso foi atribuído a ele certamente por uma questão mercadológica, porque era quem mais vendia, era quem estava na televisão, diante de todas as mídias. E vem daí justamente uma acusação de racismo que partiu da banda Public Enemy, né? A música Fight the Power, lá de 1989, que está no filme do Spike Lee. Então já tinha toda uma questão ali de debate sobre racismo, sobre essa questão de classes, né? A música em questão diz explicitamente: Elvis foi um herói para a maioria, mas ele nunca significou merda nenhuma para mim. Um verdadeiro racista, aquele otário. Simples assim. Porém, posteriormente, o Chuck D, do Public Enemy, foi um dos autores da música, relativizou a questão. Sam Phillips era um empresário. Ele tentou vender os discos com a música negra para os brancos e não deu certo. Então ele arranjou um jovem branco para fazer esse papel. E não há problema nenhum nisso. A cultura deve ser compartilhada. Palavras do Chuck D. O que me incomoda é que o Elvis não era mais rei do que o Little Richard, o Bud Diddley, o Chuck Berry. Então, quem atribui a ele esse título de rei do rock? O que nos leva exatamente àquilo que eu falei, né? Isso foi um título atribuído a ele por questões mercadológicas, questões de mídia. Mas não era exatamente uma culpa do Elvis, né? Em outra entrevista, o Chuck D reconheceu, inclusive, que o Elvis
era uma pessoa que respeitava a música e os músicos negros e que também tinha respeito por parte dos próprios músicos negros. Portanto, a crítica dele tinha mais a ver com a postura da sociedade branca com relação ao Elvis e à música negra do que especificamente com o Elvis em si. No mesmo sentido, a música do Living Colour, né, Elvis is Dead, que é mais ou menos ali da mesma época dos anos 80, também faz citações ao Elvis, que muita gente pode ter considerado que era uma crítica no sentido de considerar o Elvis uma pessoa preconceituosa ou racista, mas não é exatamente isso. A música faz uma crítica mais ao racismo estrutural que existia lá na região do sul dos Estados Unidos, na região onde o Elvis apareceu, viveu e morreu. O Vernon Reid, guitarrista famosíssimo do Living Colour, né, recentemente comentou em seu Twitter, após o filme, né, que saiu agora, ele comentou que justamente o Coronel Parker, que o filme mostra como uma espécie de herói e vilão na vida do Elvis, foi quem trabalhou para afastar o Elvis da música negra, dos músicos negros, da comunidade negra, e colocá-lo apenas como um produto para a sociedade branca. Mas outros grandes ícones da música negra também se incomodaram com esse título de Rei do Rock. Um deles foi ninguém menos que Ray Charles, que numa entrevista para a televisão em 2007 ficou bastante incomodado quando foi perguntado sobre o Rei do Rock. Ele falou, olha, para mim o Elvis não era rei de nada, eu não vejo essa importância toda que vocês dão. Inclusive não quero mais que me perguntem nada a respeito de Elvis Presley. Disse o Ray Charles, que, portanto, não fez nenhuma alusão a racismo. Quem o fez de fato foi Quincy Jones, lendário produtor, né? Um cara de grande importância, relevantes contribuições para a música boa, principalmente para a música negra, né? Ele produziu, por exemplo, Thriller, do Michael Jackson. No ano passado, o Quincy Jones deu uma entrevista onde alegou que ele próprio, Quincy, na década de 50, trabalhava para o Tom Dorsey, lendário trompetista, band leader, e que na ocasião o Tom Dorsey teria se negado a trabalhar com o Elvis, alegando textualmente que o Elvis era um racista. Porém, a gente sabe que posteriormente esse trabalho aconteceu. O Tom Dorsey acabou tocando com o Elvis. E que, na verdade, a grande dúvida que ele tinha, ele não queria a princípio trabalhar com o Elvis porque ele não reconhecia o Elvis como um grande artista do nível dele, do tipo de música que ele fazia, que era muito diferente do rock and roll. Era uma música adulta, mais voltada para o jazz, para o standard americano, que não tinha a ver com aquela coisa da juventude transviada dos anos 50. Então ele não queria gravar com o Elvis por essa razão, e não tinha nada a ver com o Elvis ser racista. Se ele usou essa frase ou não, pode ter usado num contexto de alguém que estava incomodado justamente porque o Elvis vinha desse ambiente em que o racismo era muito forte, mas não tinha nenhuma razão factual para fazer tal alegação. Tanto é que depois ele acabou participando, tocando com o Elvis. Porém, nessa mesma declaração do Quincy Jones, ele alegou que na época o Elvis era treinado por um músico, compositor chamado Otis Blackwell, que foi inclusive compositor de grandes hits gravados pelo próprio Elvis, como Don't Be Cruel, Return to Sender, All Shook Up. E de acordo com Quincy Jones, era o Otis Blackwell quem treinava pessoalmente o Elvis, aquelas dancinhas, todo aquele trejeito dos negros, para que o Elvis pudesse emular. No entanto, a gente sabe que o próprio Otis Blackwell, em uma entrevista na década de 80 ainda, revelou que ele jamais se encontrou com Elvis Presley pessoalmente, embora tenha composto as músicas que foram gravadas pelo Elvis. Ou seja, isso joga por terra as declarações do Quincy Jones, que embora seja um verdadeiro gênio musicalmente falando, ele é um falastrão, né? Ele gosta de causar polêmica. No alto dos seus 89 anos atualmente, talvez já não lembre exatamente dos fatos como eles realmente aconteceram. Ele já deu outras declarações que se comprovaram não exatamente verdadeiras. Ou seja, diante de tudo isso, eu ainda não encontrei nenhuma declaração factual de que Elvis tenha sido racista. Já faz 45 anos que o Elvis morreu, mais tempo inclusive do que ele viveu, já que ele viveu só 42, né? Morreu em 77, agora no próximo dia 16 de agosto de 2022 faz exatos 45 anos da morte do Elvis, e jamais apareceu sequer uma declaração verdadeira de que o Elvis tenha sido racista. Portanto, até que isso apareça, na minha opinião, o Elvis não era racista. Os fatos mostram o contrário. Ele sempre reverenciou a arte e a música
produzida pelos negros e conviveu com os negros de forma fraternal, portanto, não poderia ser um racista, embora tenha vivido em um ambiente cercado de racistas. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa aquele like aí, o joinha, para ajudar aqui o canal do Branco. Se curtiu muito, deixa aí um valeu. Lembrando que você pode se inscrever aqui no canal, é gratuito, né? Clica aí no inscreva-se. E você também pode ser um membro do canal, que aí tem benefícios. Vira e mexe, a gente está fazendo uns sorteios aqui. Vou fazer um sorteio muito bacana em breve. Então, participe de qualquer maneira. Muito obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo. Valeu. Fechou. You know I can be found sitting home all alone. Ain't that a shame? My tears feel like rain.